Bom dia, turma. Vamos lá, dar início aqui às nossa aulinha de Direito Penal. Turma, nós vamos dar início aqui a uma matéria chamada erro de tipo. Para a gente se situar, assim, para a gente entender o que é o erro de tipo, a gente precisa situar aqui que nós estamos estudando. É continuidade da matéria que nós estamos estudando. Lembre-se, eu já pedi para vocês para dar um jeito desse quadrinho ficar bem fixo na cabeça de vocês. Nós estamos estudando os substratos do crime. O que o crime precisa ter? O que um fato precisa ter para ser considerado crime? Fato típico para a teoria dominante, que é a tripartite. Fato típico, antijurídico e culpável. Para ser fato típico, nós precisamos, para a teoria finalista adotada pelo Código Penal, uma conduta dolosa ou culposa, um resultado jurídico, não necessariamente resultado naturalístico, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e a tipicidade. É preciso, em observância ao princípio da legalidade, é preciso que aquele fato seja previsto como crime pela lei. Dito isso, nós estudamos já dolo, já estudamos culpa. Nós vamos ver que há situações em que o sujeito aparentemente comete um crime, mas ele não comete um crime. Há situações em que aparentemente o sujeito comete um crime de uma forma, mas na verdade ele está cometendo um crime de outra forma. São os chamados erros de tipo. O que é o tipo, pessoal? Eu já disse para vocês o que é o tipo. Vou pegar aqui qualquer crime, ó. Abrir aqui em qualquer um, artigo 302. Falsidade de atestado médico. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Isso é um crime previsto no tipo do artigo 302. O tipo é um dispositivo penal que prevê uma conduta como crime. Artigo 121. Prevê o tipo do homicídio. Matar alguém. Às vezes eu cometo um erro. E por conta desse erro, eu infringo a lei penal. Às vezes eu quero infringir a norma penal, mas eu, por conta de um erro, eu acabo violando a norma penal de um jeito diverso do que eu pretendia. Esses são os erros de tipo. Lembra que eu perguntei sobre o caçador? Turma, o erro. Vocês já estudaram o erro lá em direito civil, parecido. Nos defeitos do negócio jurídico. Vocês lembram de estudar isso? Eu dei para minha turma. É uma falsa percepção da realidade. É uma falsa percepção. Deixa eu só ir marcando o tempo aqui. 3 minutos, comecei 13h10. É uma falsa percepção da realidade. Deixa eu exibir assim, fica melhor. Mas aí... Turma, imaginem que você, as meninas aí da turma, né, carregam, vamos supor, você anda com um guarda-chuva para cima e para baixo. Mas é um guarda-chuva, uma sombrinha, né? Uma sombrinha velhinha, já surrada, que você comprou num camelô da vida aí por R$ 10, R$ 5, enfim. E ela já está bem velhinha. Um dia você leva ela para a FIC. E na hora de sair, você deixa assim num cantinho da parede,
Vem uma colega sua e coloca ao lado uma outra sombrinha, mas essa sombrinha ela comprou pela internet, uma sombrinha de uma marca renomada, por R$ 300. Na hora de sair, você sai agoniada, porque seu esposo, namorado, enfim, está aguardando lá fora e já está cobrando aí no WhatsApp: cadê você? Cadê você? Estou aqui num lugar que eu não posso parar, o pessoal está buzinando, enfim, corra. Você, na pressa, vai lá, pega a sombrinha que não é a sua, enfia no meio do braço, embaixo do braço e leva embora. Joga lá no canto do carro, só vai perceber no dia seguinte quando você precisa de novo da sombrinha. Você, em vez de pegar aquela de R$ 5, você pegou aquela de R$ 300. Você cometeu um crime aqui? Cometeu. Você quer responder, saber se você cometeu um crime? Joga lá no artigo 150. 155, desculpa, e veja se você cometeu um crime. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Você subtraiu uma coisa alheia móvel? Ah, professor, mas eu não tinha intenção. Eu não tinha intenção. Então, vamos analisar se você cometeu um crime ou se não cometeu. Aparentemente, você subtraiu uma coisa alheia móvel. Certo? Aparentemente, você subtraiu uma coisa alheia móvel. Veja bem. Outro exemplo. Você é um sequestrador fino e você combina com o seu grupo de comparsas de sequestrar a filha do Abílio Diniz. E você, ao sequestrar a filha do Abílio Diniz, você planeja o sequestro e resolve esperar em frente o colégio da menina. Aí você pega as características da menina, vê as fotos da menina. Quando a menina está saindo do colégio, você vai lá, joga um capuz em cima dela e puxa ela para dentro do carro. Quando você puxa o capuz da cabeça dela, você percebe que sequestrou a menina errada. Houve um erro sobre a pessoa. Turma, todos são erros de tipo. Quais as diferenças? A diferença entre uma situação e outra, nós vamos ver agora. Professor, qual a utilidade de eu utilizar isso? Qual a utilidade de eu estudar erro de tipo? Turma, para a gente ver as consequências desse erro na vida prática. Tá? Primeira coisa que você precisa saber é distinguir e identificar os erros. Para isso, você precisa aprender os conceitos, saber o que é um erro de tipo essencial, o que é um erro de tipo acidental, o que é um erro de tipo sobre a pessoa, o que é um erro na execução. E a partir daí, entender quais as consequências de cada um deles. Eu perguntei para vocês, turma, o caçador que ao atirar mata o amigo em vez de ser um animal, o que acontece? Eu estou perguntando para vocês que tipo de erro acontece e quais as consequências deste erro. E nós vamos estudar agora cada um deles. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o erro é uma falsa percepção da realidade, tá certo? Se eu tiver a exata noção da realidade, não tiver o erro, aquela conduta não vai acontecer daquela forma, tá certo? E o erro pode ser essencial ou acidental. Ele vai ser essencial quando ele recai sobre elementos principais do tipo.
Olha só, vamos ver o 121. Matar alguém. Quais são os elementos principais desse tipo? Matar, um verbo, matar, e alguém. Ou seja, tem que ser alguém. Se eu tirar um desses elementos, ó, se eu não matar, se eu colocar ferir, não é o homicídio. E se eu trocar esse alguém por um animal, não vai ser homicídio. Um objeto, posso matar um objeto? Eu dou um tiro para matar uma pessoa, mas na verdade eu percebo que é um boneco que está lá. Não vai acontecer o crime, porque eu estou errando sobre um elemento do tipo. Tá certo? Então, esses são os elementos do tipo. Matar alguém. Vamos pegar um outro. O furto. Subtrair, eu preciso subtrair. Para si ou para outrem. Coisa alheia móvel. Gente, se eu no caso aí do guarda-chuva, fugiu a palavra, só há crime porque a coisa alheia desculpa, porque a coisa é alheia. Porque se ela for minha, não há crime. Então eu pego a coisa pensando que é minha, mas ela é alheia. Percebam que eu errei sobre um elemento principal do tipo. É elemento que, se ele não existir, deixa de ser crime. Se eu for avisado, olha só, eu estou correndo para o meu ônibus com o guarda-chuva de outra pessoa. Se a pessoa fala, ei, devolve aí que esse não é o meu, não, você errou. Aí, ops, eu vou lá e troco. Se eu sou avisado, eu deixo de cometer o crime. Porque aí eu já não tenho mais um erro sobre elemento essencial do tipo. Eu percebo, olha só, eu chego na minha casa depois de uma festa onde eu tomei uma cerveja, umas doses de uísque, enfim, cheguei em casa já de madrugada. Eu moro num condomínio, tá? Aí em Iguatu. As casas são todas iguais. Eu chego e entro na casa errada. Lá muitas vezes o pessoal, como é um condomínio, o pessoal nem fecha as portas. Aí eu chego na casa errada, ao lado, abro a porta, deito no sofá e capoto lá no sofá. No dia seguinte, às 6 da manhã, eu percebo, eu acordo com minha vizinha gritando, porque tem um homem na sala dela. Eu cometi o crime de invasão de domicílio? Ó, basta você ver lá no artigo 150. Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou suas dependências. Turma, quais são os elementos essenciais aqui? Entrar ou permanecer, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia. Perceberam que houve um erro de tipo porque eu achei que estava entrando na minha casa e estou entrando em casa alheia? É um erro de tipo essencial, porque é um erro sobre o elemento principal do tipo. Tanto a invasão do domicílio quanto o caso do guarda-chuva é um erro sobre elemento essencial do tipo. O caso do caçador também é um erro essencial, porque eu mato alguém, mas eu não estou achando que eu estou matando alguém. Para mim era um alce, era um javali, era um animal, tá? Qual é a consequência disso? Foi isso que eu perguntei sobre o caçador. Quer dizer que ele não responde por nada, professor? Vai depender. Gente, erro de tipo essencial, ou seja, aquele que recai sobre elementos principais do tipo, ele pode ser evitável ou ele pode ser inevitável. O erro de tipo inevitável, também chamado pela doutrina como justificável, excusável, invencível,
é aquele que, pelas circunstâncias do momento, você entende que aquele sujeito não podia ter tomado decisão diversa diante das circunstâncias do momento. Não era razoável exigir que o sujeito tomasse uma decisão diversa. Aí você vai analisar no caso a caso. Vai ter erro que é evitável, que ele é injustificável, é inexcusável, é vencível. Vai falar assim, cara, ok que você errou, mas você devia ter tomado cautelas para não errar. Vamos usar esses... Porque, turma, olha só, é aqui, nesse lugar aqui, que vai residir a sua discussão, que você vai travar o seu duelo jurídico com a outra parte. Eu falo a outra parte, você na figura de advogado, você vai travar com o Ministério Público. Você vai dizer, não, juiz, o doutor Fábio aí, que pese meu respeito por ele, que foi foi meu professor na faculdade, ele está enganado. Ele me ensinou lá atrás que quando o erro for inevitável, a consequência é essa. E daqui se trata de um erro inevitável, embora ele esteja falando que o erro era evitável. E você vai tentar convencer o juiz de que o MP está fazendo um juízo errado da situação. Tá? Vamos trazer para esse caso do guarda-chuva, da sombrinha. Turma, me parece que é razoável você exigir da pessoa que, por mais que ele esteja assim, meio agoniado, meio correndo, alguém esteja esperando lá fora, ele tome os cuidados diante de pegar um objeto, enfiar no meio do braço e sair, que ele se certifique de que aquele objeto é dele. Concorda? Me parece razoável. Então, aqui seria um erro evitável, um erro inevitável, erro justificável. É porque, assim, o erro é evitável. Isso. O erro é evitável. Por isso, eu achei que eu tinha trocado aquilo, né? Mas não troquei, não. O erro, ele é evitável. Por isso que ele é injustificável. Por isso que ele é inexcusável. E ele é um erro vencível. Ou seja, ele seria vencido se tivesse tomado as medidas adequadas, cautelas de praxe, tá? Olha só. Ah, professor, mas se tiver, vamos supor que um dia tenha caído a luz de Iguatu, e aí a pessoa teve que ir lá sair no escuro, e ela tinha deixado o guarda-chuva lá, veio outra pessoa que ela não viu e colocou outro guarda-chuva ao lado, e ela teve que sair no escuro. Aí já é uma situação diferente. Aí para mim já tem cara de erro inevitável, estava no escuro, não tinha como confirmar. Mas vocês estão vendo que essa análise é feita no caso concreto, tá? Ok. Vamos lá. Além disso, aí as consequências. Se esse erro for inevitável, exclui o dolo. Se esse erro for evitável, também exclui o dolo, mas não a culpa. Claro que para ser punível por culpa, lembrem-se disso, tem que ter previsão legal de que é punível por culpa. Vamos lá. No caso do guarda-chuva, me parece ser mais um caso de erro evitável, certo? Em regra, o sujeito tem que tomar as cautelas para ver se o guarda-chuva é seu ou não. Então, exclui o dolo. Ele não vai responder por furto doloso. Mas ele pode responder por furto culposo? Vai depender se a lei prevê punição por crime culposo. A lei prevê punição por crime culposo? Não, não prevê. No furto, não. Então, a pessoa não vai responder pelo crime de furto, porque aqui exclui a culpa e exclui o dolo. Não há conduta. Lembra que a gente adotou a teoria finalista. Se a gente tivesse adotado a teoria causalista, haveria conduta. O dolo só ia ser analisado lá na culpabilidade, mas nós adotamos a teoria finalista. O artigo 20 do Código diz isso. Em outras palavras, né?
Ó, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos lá, turma. No caso da invasão do domicílio, eu lá na casa da minha vizinha, é um erro evitável ou inevitável? Também me parece um caso de erro evitável. Se eu tivesse tomado as cautelas, se eu tivesse, lembre-se que a embriaguez não exclui o crime, tá? Então eu devia ter tomado as cautelas necessárias para entrar na minha casa. Mas foi um erro, foi um erro. É evitável ou inevitável? Para mim, um erro é evitável. Então só exclui o dolo, mas não exclui a culpa. Mas existe, segundo o Código Penal, invasão de domicílio culposa? Não, não existe. Então, não há responsabilização nenhuma nesse caso. O caso do caçador, aí você vai me dizer, nas circunstâncias, ora, o caçador vai lá e vai dizer, ó, eu estava com meu amigo estava atrás de mim, eu fui atrás de um alce nessa direção. Só que meu amigo quis surpreender o alce e deu a volta sem me avisar. Não tinha como eu prever que ele apareceria ali naquele lugar. Não tinha. Ora, aí eu vou chegar à conclusão de que esse erro era inevitável. Se esse erro era inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. O caçador não vai responder por nada, tá? Agora imagine a situação, não foi o caçador, meu amigo, que morreu. Foi um cidadão que ia passando pelo mato. Aí eu vou observar. Onde é que vocês estavam caçando? Era no meio de uma floresta, onde não tem nada perto. Porque aí não era de se esperar que aparecesse um sujeito no meio da mata. Agora, não, era numa mata que tinha uma comunidade ali. A gente sabe que tem uma comunidade ali ribeirinha que mora naquele lugar. Ó, aí já me parece erro evitável, porque era presumível que a qualquer momento pudesse aparecer uma pessoa. Então eu tinha que tomar as cautelas necessárias para me certificar que aquilo era um animal e não uma pessoa. Nesse caso, tratando-se de erro evitável, vai excluir o dolo. Ele não vai responder por homicídio doloso, mas ele responde por culpa. E aí eu tenho que saber, é claro, se a lei permite a punição por culpa. Existe previsão de punição por culpa no Código Penal? Existe. Está lá no artigo 121, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Então, nesse caso, ele vai responder por homicídio culposo. Turma, então, primeira coisa que eu tenho que fazer, quando houver um erro, para identificar as consequências, primeira coisa, é eu saber se o erro é essencial ou erro acidental. Vai ser essencial quando recair sobre elementos da conduta. Reparem, se eu for avisado do meu erro, eu corrijo o erro e deixo de praticar o crime. Se eu estiver entrando na casa da minha vizinha e alguém gritando, ô Fábio, sua casa é a outra, eu, ops, vou entrar na minha casa. Se eu estiver atirando no meu amigo e alguém fala, ô, você vai atirar no Márcio, aí eu deixo de praticar o crime. Diferente será nos erros. Aí uma vez que eu identifique que é um erro essencial, eu preciso saber se ele é evitável ou inevitável. Se ele for inevitável, eu vou excluir dolo e excluir culpa. Não vai responder por nada. Se ele for evitável, aí sim ele vai responder a título de culpa, se, claro, a culpa houver previsão legal de punição por culpa. Tá certo? Diferente, pessoal, vai ser nos casos dos erros de tipo acidentais. Os erros de tipo acidentais recaem sobre dados secundários, periféricos do tipo. O sujeito, olha a diferença, o sujeito quer praticar o crime, mas não daquela forma.
Lá no erro essencial, o sujeito não queria praticar o crime, mas por conta de uma falsa percepção da realidade, ele praticava um crime. Aqui ele quer praticar o crime, mas de outra forma. Ele continua errando, mas sobre elementos acidentais. Ou seja, ele pratica o crime de uma forma diversa. Vamos entender? O erro pode ser um erro sobre o objeto. O sujeito quer roubar ou furtar uma coisa e acaba roubando ou furtando outra. Vamos supor, sujeito, sabendo que seu vizinho tem um relógio de ouro, um Rolex que vale 70 mil reais, ele invade a casa do seu vizinho à noite, abre o guarda-roupa, pega o relógio e vai embora para casa. Quando ele chega em casa, ele tem a maior raiva do mundo, que em vez de ele furtar o relógio de ouro de 70 mil reais, ele furtou um relógio falsificado que ele sabe que o vizinho dele pagou 50 reais no camelô. E ele tem a maior raiva do mundo. Aí ele fala, mãe, eu vou jogar fora isso aqui. No dia seguinte, a polícia bate na casa dele, com mandado de busca, e consegue apreender o relógio. A pergunta que eu faço para vocês, e se eu não fiz isso lá no grupo, eu faço isso agora. Ele vai responder pelo furto? O que vocês acham? Ele vai responder, se vocês acham que ele responde pelo furto, ele vai responder como se ele tivesse furtado um relógio de 70 mil reais ou como se ele tivesse furtado um relógio de 50 reais, porque faz diferença. A depender do caso, da circunstância, eu posso até aplicar o princípio da insignificância aqui no furto de 50 reais. Turma, isso aqui não tem resposta legal, não está na lei. Isso aqui é construção doutrinária, tá? A doutrina entende que a consequência é não exclui dolo, não exclui culpa, ou seja, ele vai continuar praticando o crime. Lembre-se que ele está errando é sobre um elemento acidental, sobre o objeto. Mas considera-se como objeto furtado o objeto querido. A doutrina tradicional sempre disse assim, o que importa é o dolo do agente. Ele não tinha o dolo de furtar um relógio de ouro, então ele vai responder como se tivesse furtado um objeto de ouro. De uns anos para cá, alguns autores se rebelaram contra esse entendimento. Entendem que ele continua respondendo por furto, claro, mas tem que ser aplicado a saída mais favorável ao agente. Ele tem que responder pelo objeto que for mais barato. Então é mais favorável responder como se ele tivesse furtado o objeto que realmente ele furtou, que foi o objeto que ele furtou. Então, nesse particular, é controverso, a doutrina se divide. Mas o que é importante que vocês saibam é que erro sobre objeto não exclui dolo e não exclui culpa. Ou seja, ele continua praticando o crime de furto. Pode passar a maior raiva do mundo, mas ele continua praticando o crime de furto. Tá certo? Outro tipo, o erro sobre a pessoa, que ele não erra sobre o objeto, coisa. Ele erra sobre a pessoa que ele está querendo. Vamos supor, no caso do sequestro. O sujeito queria sequestrar a pessoa e sequestra um outro. Ele queria praticar o sequestro, ele só errou a pessoa. Aí entra o sujeito que vai matar a outra e mata, na verdade, o filho dele. Porque erra. Ó, tá lá, o sujeito que eu quero matar tá saindo de casa. Aí ele vai lá e enfia uma facada. Quando ele vê é o filho dele de 16 anos que tá saindo de casa. Aí ele, putz, ele queria praticar um homicídio. Veja, não é um erro de tipo essencial, mas é um erro de tipo acidental. Ele só errou a pessoa que ele queria matar.
Qual é a consequência disso? Está lá no artigo 20, parágrafo 3º. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Eu não vou deixar de ter cometido o homicídio porque eu errei a pessoa. Mas não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu fiz essa pergunta para vocês lá no grupo. Nesse caso, eu vou considerar que a vítima era menor de idade, porque a vítima menor de idade tem um agravante. Agrava a pena. Não, segundo o Código Penal, não vou considerar, porque eu tenho que considerar circunstâncias relativas àquela pessoa que eu pretendia matar. Tá certo? Eu não vou responder pelo crime contra o menor, vou responder contra o maior, porque eu queria praticar um crime contra o maior. Tá certo? Erro sobre a pessoa não exclui o dolo, não exclui a culpa. Considera as qualidades ou condições pessoais da vítima pretendida, como eu disse. Erro de tipo na execução, que a doutrina chama de aberratio ictus. Artigo 73 do Código Penal. Está escrito lá, ó. Há erro na execução quando, por acidente ou por erro nos usos dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Lembre-se, eu dei esse exemplo. O sujeito quer atirar, vamos supor, é um atirador de elite. Aí ele se posiciona lá, em cima de um prédio, a 300 metros de onde vai passar a vítima que ele quer acertar. E ele vai lá e, de repente, a vítima sai de casa. Mas quando ela sai de casa, ela sai com o filho dela. E ele atira e erra o alvo. Veja bem, olha a diferença. Lá naquele erro sobre a pessoa, ele acerta a pessoa. Ele só fez uma falsa percepção da realidade e acertou uma pessoa que ele achava que era a vítima. Aqui ele quer acertar a pessoa certa, o pai. Mas ele, por erro no uso dos meios de execução, ou por acidente, sei lá, na hora que ele está atirando, vem um urubu, ele está em cima do prédio, vem um urubu e pousa em cima da arma, e ele erra e faz o baque do urubu faz ele errar. Aí ele, por acidente, ele acerta a criança. O que vai acontecer? Ele vai deixar de praticar o homicídio? A criança morre. É um homicídio culposo? Está lá no código. Ó. Por acidente ou erro nos usos do meio de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Consequência, considera-se como praticado contra a pessoa pretendida. A mesma coisa, turma. Considera-se como praticado contra aquela pessoa que ele queria atingir. Se atingiu as duas, olha só, vamos supor que ele queria acertar o pai, né? Mas ele dá vários tiros. E aí, no meio desses tiros, a ave pousa e faz ele desviar. E ele acerta tanto o pai quanto a criança. Neste caso, turma, ele vai responder pelos dois crimes em concurso formal. Está lá no artigo 70 como que é feita essa... Em concurso formal, a gente vai estudar os concursos de crimes, mas por enquanto saiba apenas que ele responde pelos dois crimes. Nada mais justo, né, pessoal? Resultado diverso do pretendido é outro erro. Só que aqui a gente chama de aberratio criminis. Não aberratio ictus, mas aberratio criminis. Está lá previsto no artigo 74 do Código Penal. Também por acidente ou erro nos usos dos meios de execução, o agente atinge bem jurídico diverso daquele pretendido. Olha só, não há aqui um erro sobre a pessoa,
Não há aqui um erro sobre o objeto. O que há é por conta de um acidente ou por erro nos usos de execução, o agente atinge bem jurídico diverso do pretendido. Tá? Vamos supor, eu quero causar um dano a uma pessoa. Um dano. O cara me fez raiva. É um vizinho meu que ele me, me deve um dinheiro. E ele me deve um dinheiro e há muitos anos que ele não me paga. E ele já disse para mim que não vai pagar. Que se eu for para a justiça, que eu vá para a justiça e que ele não vai me pagar isso não. Aí eu falo assim, quer saber? Tá certo. Eu vou aprontar uma com esse cara. O carro dele dorme todo dia de fora da casa dele. Ele vai ver. Eu vou botar fogo no carro dele. Pra largar de ser besta. Aí eu vou lá um dia à noite, jogo gasolina no carro dele e taco fogo. O que eu queria praticar, turma? Um crime de dano. Não é isso? Só que eu não percebo, olha só, eu não percebo que naquele dia especificamente ele tinha brigado com a mulher. Ele foi para a rua beber cachaça e a mulher não deixou ele entrar dentro de casa. E ele foi, estava bêbado e falou: vou dormir aqui no carro. E o carro começa a pegar fogo e ele sai queimando, queimando. E quando o sujeito que fez aquilo vê, ele se desespera, vai lá, ajuda o cara, tal, enfim. O cara é socorrido, mas ele se queima todo. Há um crime de lesão corporal. Veja bem, eu queria atingir o bem patrimônio dele. Eu queria praticar um crime. Eu queria praticar um crime. Mas era um crime contra o patrimônio. Acabei cometendo um crime contra a integridade física dele. Quase que eu cometo um crime contra a vida dele. E aí, eu vou responder pelo quê? Vou fazer essa perguntinha também. Para vocês. Tá? Eu cometo um crime de lesão corporal. E aí, qual que eu vou responder? Só pelo dano? Ou vou responder pelo crime de lesão corporal? Olha só, a lei diz isso, ó. Consequência, ele responde pelo resultado obtido a título de culpa. Ele queria praticar dano e acaba praticando outro crime. Então ele vai responder pelo crime que ele queria a título de dolo e pelo crime que ele cometeu, ele vai responder a título de culpa. Se o sujeito morreu, ele vai responder por dano. Olha só, havendo os dois, há concurso formal. Nesse caso, houve os dois. Ele responde pelo dano a título de dolo e homicídio culposo que matou o sujeito. No caso aí, se ele morreu, lesões corporais a título de culpa. Tá certo, pessoal? Erro de tipo acidental recai sobre elementos, sobre dados secundários, periféricos do tipo. O último exemplo, turma, lembre-se, todos esses são exemplos de erro de tipo acidental, ok? Acidental. Erro sobre o nexo causal. Turma, aqui também não há previsão legal, é uma construção doutrinária, tá certo? O resultado desejado se produz, mas com nexo diverso do planejado pelo agente. Turma, vocês sabem que o homicídio pode ser simples ou pode ser qualificado, né? Existe uma qualificadora, olha só, é quando o crime é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura
ou outro meio cruel. Vamos supor que eu tenho uma raiva muito grande de uma pessoa e dei uma facada nele. E aí mato. Não, eu tenho uma raiva dele. Vamos supor, esse mesmo vizinho meu, eu resolvo ir lá e matar ele. E vou, invado a casa dele. Quando ele tá chegando, vamos supor, ele tá sozinho em casa. Quando ele tá chegando, eu dou uma facada nele e mato ele. Certo? Aí ele cai lá e eu falo, matei esse cara. E agora, o que eu faço com o corpo? Rapaz, agora eu vou pegar esse corpo, vou dar um sumiço nele. Vou lá pro Rio Jaguaribe e vou tacar fogo nele. Eu levo ele lá pro Rio Jaguaribe, jogo álcool nele, toco fogo e vou embora. Acendo o fósforo e vou embora para casa. No outro dia, a polícia começa a investigar, descobre o corpo, leva para fazer autópsia e consegue me identificar como autor do assassino, sei lá, acharam uma filmagem na casa do cara, enfim. Mas a autópsia também descobre que ele estava vivo ainda quando tocaram fogo nele. Olha, não foi o ferimento da faca que causou a morte dele. E aí, eu respondo pelo quê? Pelo homicídio simples ou pelo homicídio qualificado? Por ter, cadê? Utilizado fogo para matar ele. O que vocês acham? Para mim, ele estava morto. Eu estava botando fogo, era num cadáver. Tá certo? Olha o que a doutrina diz. A doutrina diz que o resultado desejado se produz. Assim, é isso. Olha só. Primeiro explicando o que é o erro sobre o nexo causal. O resultado desejado se produz. Qual que era o resultado desejado? Morte. Eu não queria matar? Queria. Mas com nexo diverso do planejado. Ele morreu, mas morreu por outro jeito. A doutrina diz, clássica, a doutrina mais tradicional, diz que considera-se o nexo ocorrido, não o pretendido. Então, se ele morreu foi pelo fogo, eu vou responder pelo fogo, mesmo que eu não quisesse estar matando ele pelo fogo. Vamos supor que ao invés do fogo, eu jogasse no rio. Eu ia matar ele por afogamento. Também é meio cruel. Vamos supor que eu enterrasse ele e matasse ele pelo soterramento, pelo sufocamento. A doutrina clássica diz que eu tenho que responder pelo nexo efetivo, real. Mas aqui é a mesma coisa lá do furto. Há controvérsias. Há autores que dizem que não, que eu devo, é injusto, seria eu responsabilizar objetivamente o sujeito. Eu não quis matar, não foi com facada? Então eu respondo pelo homicídio com facada. Turma, o que é importante que vocês saibam? Que tanto faz, você responde pelo crime que você queria cometer. Se eu vou responder pelo nexo efetivo ou pelo nexo desejado, aí a doutrina diverge. A maior parte diz que é com o nexo efetivo. Mas já há vozes contrárias que dizem que não, que você deve aplicar o dolo do agente, o que ele quis fazer. Não importa se houve um erro. Entendam, turma. Entendam. Vocês perceberam que em todos esses erros acidentais, olha só, erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro de tipo na execução, resultado diverso do pretendido e erro sobre o nexo causal, em todos eles, o sujeito queria praticar crime. Ele só não queria praticar o crime daquele jeito. Por isso que ele é um erro de tipo acidental. No erro de tipo essencial, ele não queria praticar o crime. No erro de tipo essencial, se você avisa o sujeito, ele para de praticar o crime. Ora, eu estou entrando na casa do vizinho. Alguém fez, ô Fábio, você está entrando na casa errada. Ops, eu mudo minha conduta e deixo de praticar o crime.
No erro de tipo acidental, se alguém me avisa, eu não deixo de praticar o crime. Eu apenas vou lá e cometo o crime da forma como eu queria cometer. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu percebo eu estou levando o corpo lá para o Jaguaribe e percebo que ele começa a gritar, eu vou lá e enfio mais uma facada nele, porque eu quero matar ele na facada. Tá certo? Se eu sequestro a pessoa e a pessoa me avisa que eu sequestrei a pessoa errada, eu vou consertar, eu vou liberar aquela pessoa e vou sequestrar a pessoa certa. Porque é erro de tipo acidental. Tá certo? Turma, diferença agora, erro de tipo e erro de proibição, para terminar a nossa aula. Erro de tipo, é como eu disse, é um erro sobre uma elementar do tipo. Eu cometo um crime sem querer por conta de um erro no elementar do tipo. Olha só, eu pego uma caneta que é de outra pessoa, achando que a caneta é minha. Eu estou fazendo uma coisa pensando que estou fazendo outra. Eu estou pensando que eu estou pegando a minha caneta. Eu estou pensando que eu estou entrando na minha casa. Eu estou pensando que eu estou matando o animal e não o meu amigo caçador. Percebam, há uma falsa percepção da realidade. No erro de proibição, não há uma falsa percepção da realidade. Não há. No erro de proibição, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Simplesmente eu não acho que aquilo é permitido, é proibido. Não acho que aquilo é proibido. Vocês entenderam? No erro de proibição, o erro não recai sobre elementos ou dados agregados ao tipo, mas sobre a ilicitude da conduta praticada. Olha só, vamos supor que o sujeito lá do interior, que é acostumado a vida toda a fazer seu cigarrinho de palha, tá? Ele faz seu cigarrinho de palha a vida toda e ele fica lá puxando, fumando seu cigarrinho de palha na porta da casa dele. Um dia, chega um neto dele que foi estudar, fazer faculdade na cidade grande e aprendeu lá a fumar maconha. Ele traz para casa uns trouxinhos de maconha. E um belo dia, ele fala assim: ó, avô, isso aqui ó, é um cigarrinho de primeira, de um fumo bom lá de Fortaleza, que o senhor não conhece. E ele fala: é mesmo? Deixa eu experimentar. Na hora que ele pega aquele cigarrinho para fumar, vem a polícia, pega e fala com ele. Ele fala: boa tarde, boa tarde. Ele recebe a polícia com todo gosto. E ele fala assim: rapaz, não, nesse caso aqui, eu não estou dando um exemplo bom, porque aqui vai ter uma discussão de se é um erro de tipo ou se é eu acho que nesse exemplo aqui é mais para um erro de tipo. Não estou dando um exemplo bom, tá? Vamos pensar aqui, ó. Eu acho enfim, eu acho que nesse caso aqui estaria mais para o erro do tipo. Vamos pensar o sujeito que vem de fora, Uruguai, vem do Uruguai. Acho que aqui se enquadra melhor. O sujeito vem do Uruguai, onde lá a utilização da maconha é mais liberal. Canadá, né, já tem a autorização para uso. Holanda, né? Claro que não é livremente, né? Não se pode usar toda situação em todo lugar, mas enfim, já tem legislações mais liberais em relação ao uso de drogas. O sujeito vem lá do Canadá
e invade a fronteira ali dos Estados Unidos. Ou ele vem para o Brasil, certo? Ele vem para o Brasil e traz na mala dele um pouco de maconha. E aí ele vai lá para Copacabana fumar. Quando a polícia o aborda, ele fala: não, estou fumando meu cigarrinho aqui. Veja bem, ele não tem. Por isso que eu acho que o exemplo do avô não é mais adequado, porque o avô ele está achando que está fumando fumo e não maconha. Né? Então, por isso que eu acho que não é a ideia, o exemplo mais adequado. No caso aqui do canadense que veio para o Brasil, ele tem certeza que ele está fumando cannabis. Ele tem certeza. Ele só acha que é permitido. Aí ele fala, não, não é permitido, não. Ele fala, não, nossa senhora, vacilei. Ele tem um erro, ele tem certeza do que ele está fazendo. Ele só não tinha certeza da proibição. Ah, professor, então quando for assim, ele não responde? Nós vamos ver, ó. O artigo 21 diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. Não adianta, pessoal, não sabia que isso era crime, não sabia. Mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Olha só, se você conseguir demonstrar que era inevitável o seu erro, você vai ser isento de pena. Veja bem, não isenta o dolo nem a culpa. Se não isenta o dolo e a culpa, há fato típico, há conduta e há fato típico. Você só não vai ter a pena lá no final. Se for inevitável. Vamos supor, pessoal, que o sujeito tá lá, vamos supor que nós tenhamos aqui, isso é difícil caracterizar na prática, mas vamos imaginar uma situação em que nós tenhamos aqui, num país, na Colômbia, por exemplo, que faz fronteira com o Brasil, ali a Bolívia, tem fronteira bem na floresta amazônica ali. E vamos supor que na Bolívia seja autorizado o uso irrestrito de drogas. Maconha, por exemplo. O cara tá lá, ele é um caçador, e ele tá lá na Bolívia, no meio da selva caçando. No meio da selva caçando, e ele vai atrás de um animal, e ele tá caçando, e uma forma de ele descontrair, relaxar, é fumando sua maconhazinha. E ele invade a fronteira brasileira. E depois que ele invadiu a fronteira brasileira, de repente ele é abordado pelo exército. O exército fala: o que você está usando aí? Ele fala: não, é uma maconhazinha. Pois você está preso. Porque aqui no Brasil, aí ele fala: eu estou no Brasil. Ele nem sabia que estava no Brasil. Então ele não sabia que aquele fato que ele estava praticando era proibido. E nem tinha como saber, porque ele mal sabia que estava no Brasil. Então eu posso dizer que esse erro é inevitável. Agora, no caso aí do canadense, ele vem para o Brasil e está lá na praia, aí eu já não posso dizer que esse erro é inevitável. Eu posso dizer, no máximo, que esse erro é evitável. Porque se o cara vai para um país que não é o dele, o mínimo que ele tem que fazer é se inteirar das condutas que ali, especialmente tratando de drogas, se são lícitas ou não. Então, aqui é no máximo um erro evitável. Se houver um erro evitável, ele não tem isenção de pena, mas a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ele tem uma diminuição de pena. Considera-se o erro se o agente atua ou se omite, considera-se evitável, o agente considera evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.
Aí, para o holandês, para o canadense que veio para o Brasil, era possível a ele atingir ou ter essa consequência? Sim, bastava ele se informar, né? Então, o erro é evitável. Turma, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí, vocês me colocam no grupo. E vamos encerrar a nossa aulinha por aqui, tá certo? Muita atenção. Desculpa, muita atenção, pessoal. O que é importante que vocês saibam? Diferenciar erro de tipo essencial de acidental, erro de erro de proibição. Dentre os erros de tipo acidentais, distinguir sobre a pessoa, erro sobre a execução e entender as consequências de cada um. Não basta entender, tem que saber as consequências de cada um. Tá certo? Despenca, pessoal, esse assunto em provas de concurso, em prova do OAB. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.